Boa noite, eu sou a aluna Carly. Boa noite, eu sou a aluna Magali. Nós somos do Polo de Três Passos, do curso de Geografia. Nosso trabalho é sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a inclusão da educação em relação étnicos raciais no ensino da história e cultura africana brasileira. Esse parecer é o parecer 03 de 2004. Ele foi aprovado em 10 de março de 2004. Bom, o parecer ele cita cita a LDB, que é a Lei de Direitos e Bases Nacionais, que já estabelecia a educação de história afro-africana, afro-brasileira e a questão indígena na educação básica, né, na importância de se ter esse ensino junto com a história brasileira, né. Fala de alguns capítulos da Constituição brasileira sobre o princípio de igualdade, né, de todos, com direito ao acesso à educação, e esta de preferência de qualidade, que não é o caso atualmente, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Plano Nacional de Educação, sobre a necessidade dessa integração, dessa inclusão da história dos descendentes de africanos e dos indígenas, e não só a visão da herança europeia que o brasileiro tem. Então, esse parecer ele parte do estudo dos movimentos negros, que eles se empenharam muito para que haja essa valorização da história e da cultura afro-brasileira e africana, em relação com uma visão positiva, não só tendo o negro como que foi escravo, mas toda a história de luta que se desenvolveu para se ter a liberdade, se acabar com a escravatura no Brasil, onde muitos negros, depois que foram libertos, eles começaram a lutar para que todos os outros também tivessem direito à liberdade. E depois eles conseguiram o direito de comprar a liberdade e, por fim, a liberdade dos que nasciam, e depois a liberdade então de todos, que aconteceu em 1888. Esqueci. Tá. Bom, essa política ela reconhece a cultura negra como também uma cultura nacional, né? Esse é como uma cultura com autonomia e coletiva e individual, dos pensamentos, dos direitos dos negros a terem sua igualdade e sua identidade valorizada, não tendo que se adaptar somente à cultura branca, né? Tendo tipo a cultura da dança, que eles têm a capoeira, o candomblé, essas outras culturas que às vezes não são introduzidas dentro da escola formal, onde eles acabam aprendendo só mais sobre, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão dos alemães, da dança alemã, da dança italiana. Então essa valorização e esse reconhecimento da cultura africana e indígena é o que os movimentos negros tanto reivindicam, e aí vem o papel da educação nessas políticas, onde eles falam, né, que já vem da Constituição Federal, né, que é o dever do Estado garantir indistintamente, por meio da educação, direito igual a todos,
enquanto pessoa cidadã e profissional, que essa política de reparação voltada para a educação dos negros deve oferecer essa garantia de ingresso e permanência nos bancos escolares, e também dessa valorização desse patrimônio histórico-cultural dos afro-brasileiros, os descendentes dos povos africanos que vieram para o Brasil em condição de escravidão. Eles insistem que tem que se haver uma qualificação dos professores nessa área de cultura e de história negra, né, para que, como eles colocam aqui, a crença de que o negro não atinge o mesmo patamar que os não negros é por falta de competência ou interesse, né, desconsiderando a desigualdade seculares da estrutura social e hierárquica criada com prejuízo para os negros, né? Porque muitos negros acabam tendo uma condição econômica mais fraca, vindo de uma família mais pobre, onde muitas vezes o pai e a mãe são semi-analfabetos e os avós não tiveram acesso à educação formal nenhuma, né? Então, isso já é uma coisa que tem que começar a se combater dentro da escola. Então, o objetivo desse plano é multiplicar a questão educacional da diversidade, qualidade de educação para os brancos, qualidade de educação para os negros, onde cada um tenha também reconhecido a sua cultura dentro da educação que recebe na educação. Outra questão muito importante, que já foi citada inclusive na Convenção da Unesco em 1960, que é o combate do racismo. Às vezes, mesmo o racismo ele é velado, né? Mesmo velado, mas ele existe e existe muito nas escolas. Então, os professores, os educadores, eles têm que conseguir ter essa não distinção, ter essa igualdade, tratamento igualitário em todos os alunos. Porque a gente sabe que dentro de uma sala de aula ele vai ter aquelas pessoas que têm uma condição muito boa de vida e aquelas pessoas que muitas vezes podem não ter nem alimento do dia. Então vem a questão das roupas e da cor, e aí o racismo ele acaba ficando bem explícito. O preconceito e a falta de respeito à condição do outro. Então a escola ela precisa oferecer a todos os alunos um ambiente onde o aluno se sinta apoiado, valorizado e onde não haja segregação entre brancos, negros, pobres, ricos. Eu estou misturando assim, pobres. O professor tem que ser esse mediador do respeito das diferenças culturais. E não pode negar a existência do racismo, porque o racismo ainda existe, ainda mais nos estados mais brancos, né, como o Rio Grande do Sul. Ele acontece constantemente dentro das salas de aula. Eles pregam que os professores têm que ter a concepção de ações nos seus projetos de aula para que eles consigam inserir a cultura negra e
dentro dos seus planos de aula e estratégias para o combate do racismo. A história africana, como parte da história brasileira, tem que ser tratada de forma não só de colocar o negro como escravo do Brasil, mas toda a parte da luta pela liberdade que aconteceu aqui no solo brasileiro. Então, a consciência política e histórica dessa diversidade, então, falando da igualdade entre todos, não haver distinção entre os grupos étnicos, mas incluir a cultura de todos, para que todos tenham conhecimento dessa. Evitar a ideologia do branqueamento da cultura, que é valorizar mais as culturas de origem europeia e menos as de origem africana e indígenas. Deixar claro que houve, sim, a privação do direito à liberdade dos escravos. Isso afetou muito a questão do desenvolvimento do Brasil. E enfatizar ações, então, de combate ao racismo e à discriminação nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Foram ainda realizadas, então, determinações que mostram que haverá mudanças na maneira de pensar e agir das pessoas. E entre essas determinações, então, temos que o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana envolverá articulações entre o passado, o presente e o futuro em relação à experiência, à construção de pensamentos e da realidade do negro, onde deve-se valorizar a identidade de cada um e a história e a cultura dos afro-brasileiros. Ela envolverá ainda conteúdos que tratam sobre as histórias dos povos negros, da onde vieram, quais e onde ficam as suas comunidades, entre outras, e a criação de datas significativas, datas importantes ou que os negros comemoram. O ensinar a cultura afro-brasileira destaca ainda o jeito próprio desses povos, o jeito de ser, de pensar, de se vestir e de viver. No parecer, ainda pode-se observar que o ensino da história afro e as suas culturas se dará de diferentes formas, principalmente através de projetos de ensino, mas para isso as instituições elas devem se preparar de forma que os professores estejam qualificados, de forma que registrem as atividades e divulguem as experiências vividas, e além de dar suporte aos professores para que esses também possam dar suporte aos alunos. E para que esses professores possam então discutir, abordar e aprender cada vez mais sobre esse importante assunto que está cada vez mais presente em nossa sociedade e, enfim, dar todo o suporte necessário para os alunos para que as pessoas envolvidas na educação dos negros e dos diferentes grupos étnicos. Cabe ainda aos órgãos municipais e estaduais de cada região a adequação de todas as normas para a melhor adequação da educação afro e da história da cultura afro-brasileira e das culturas étnico-raciais. Ainda temos a comissão, então, que votou que o descendente de africano, então, não deve sofrer discriminação, ter participação decisiva na construção da nação brasileira, ter sua cultura reconhecida, entre outros pontos importantes para a educação de qualidade desses descendentes de afro e também de outras origens étnicas.
Já o Conselho Pleno concede, a partir de 10 de maio de 2004, o parecer favorável às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. Essas que devem ser lidas e vistas por todas as bases da educação, que vão desde a educação infantil até o ensino superior, visto que todos os alunos das diversas etnias, cores e raças têm direito a acesso à educação e um ensino de qualidade, sem discriminação ou racismo de sua cor ou etnia. Essa foi a nossa apresentação, nosso trabalho. Até a próxima, professores.